Olá, eu sou a professora Tânia Veras, professora de Ciências do Fundamental 2, e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre taxonomia. A primeira coisa que a gente deve fazer é lembrar e pensar na palavra taxonomia. Taxonomia é um ramo da biologia em que a gente classifica os seres vivos. Desde a antiguidade, lá na Grécia Antiga, os cientistas já sentiam necessidade de fazer uma classificação dos seres vivos. Um dos primeiros a tentar um modelo de classificação foi exatamente Aristóteles. Ele propôs um modelo de divisão, de classificação de 3 grandes grupos, dos seres vivos terrestres, aquáticos e aéreos. Obviamente, esses 3 grandes grupos não conseguiam determinar características específicas de cada um deles bem detalhadas. Então, foi necessário que houvesse uma nova maneira de fazer essa classificação. Lá no século XVIII, algum tempo depois, surgiu então um cientista chamado Carl von Linné, conhecido também como Linneu, e também como o pai da taxonomia moderna. Linneu, ele fez uma classificação na qual abordava 7 grupos taxonômicos. 7 grupos. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem aí. Bom, na imagem nós podemos ver começando com o reino, o filo / divisão, porque filo corresponde aos animais e divisão corresponde aos vegetais. Depois classe, ordem, família, gênero e por último a espécie. Voltem aqui para mim. O gênero, que era o primeiro grupo, ele está numa classe bem abrangente. É aquela categoria onde abrange todos os seres vivos, E já a espécie seria a categoria base, aquela onde tudo termina ali, que seria a espécie. Infelizmente, nós temos que saber a sequência dessas categorias taxonômicas, Então, para facilitar, alguns professores inventaram uma palavra. Essa palavra não existe, mas dê uma olhadinha nessa imagem aí. Essa palavra aí, reficofage, ela não existe, mas ela ajuda a gente a lembrar da sequência dessas categorias taxonômicas, ok? É somente a inicial de cada uma dessas categorias, ok? Só que Linneu também percebeu o seguinte, que mesmo tendo uma categoria abrangente como o reino, ele ainda teria que ser dividido em vários outros reinos. Por quê? Nós não poderíamos colocar, por exemplo, seres vivos, plantas, no mesmo grupo dos seres vivos vegetais. Então, Linneu dividiu esse primeiro grande grupo, esse primeiro categoria de reinos, em 5 grandes reinos. O reino animal, também chamado de metazoa, o reino vegetal, também chamado de metafita, o reino dos fungos, o reino fungi, o reino monera, bactérias, e o reino dos protozoários, Então, o reino protista. Muito bem. Hoje, nós já temos algumas outras categorias. Por exemplo, existe o que nós chamamos de domínio. Ele fica acima dos reinos. Mas esses domínios, eles são divididos em apenas 3 grandes grupos. Olhem aí essa imagem. Esses 3 grupos, esses 3 tipos são quem? As bactérias, as árqueas e as eucárias. Volta aqui para mim. Muito bem. Esse grupo aí dos domínios, esse domínio
é para uma outra aula, nós não vamos falar deles aqui agora, ok? Linneu também percebeu que era necessário ter algumas regras. Então vamos ver quais foram as regras que ele estabeleceu para essa nova criação da taxonomia. Vamos ver quais são, vejam aí. A primeira regra diz ao idioma, se refere ao idioma, né? A língua tinha que ser uma língua que não mudasse com os dias, que não mudasse com o tempo. Então ele escolheu uma língua que já era morta, uma língua que não tinha mais condição de mudar. E a língua que ele escolheu foi o latim. A segunda regra seria que teria que ser uma sequência binomial. O que quer dizer isso? Que teria que compor dois nomes. Um primeiro nome, que seria o gênero, e o segundo nome, que seria o epíteto específico, que é a especificidade deste nome. Então, o gênero mais o epíteto específico seria o nome da espécie, ok? Muito bem. Terceira regra. Na hora de escrever o nome, se você fosse digitar, ele teria que estar sempre em itálico. E a primeira letra desse nome, quer dizer, lá do gênero, teria que ser maiúscula e o restante todo teria que estar em letra minúscula. Ok, e se a gente for escrever, como seria isso? Para escrever, a gente teria que ainda colocar a primeira letra em maiúsculo, todas as outras letras em minúsculo, mas o itálico não seria possível. Então, nós colocaríamos apenas um risco embaixo ou sublinhar embaixo de cada uma das palavras. Muito bem, voltem aqui para mim. Ok, agora já vimos as regras, já vimos quem foi Linneu, já vimos qual foi o objetivo da taxonomia, ok? Então, vamos dar uma olhada agora em um exemplo que eu quero mostrar para vocês como ficaria essa taxonomia do homem. Então, vamos ver? Olhem aí. Muito bem, nós temos aí essa taxonomia começando aí do reino. No caso do reino, seria o reino animal, porque todos nós somos animais. Muito bem. Logo depois vem o filo. O filo do homem é o cordado. Cordado quer dizer que tem notocorda. Nós vamos ver com mais detalhes depois, mas essa notocorda é o que dá origem à coluna vertebral, ok? Muito bem. Depois também nós temos a classe. Percebam que no homem, aqui nessa categoria aqui, nós não temos a divisão. Por quê? Divisão seria só dos vegetais. Então, logo depois nós temos a classe, que seria a classe dos mamíferos, e depois a ordem primata. Se você for comparar o homem com o chimpanzé, nós vamos ser iguais até a ordem. A partir da ordem, aí a gente já vai mudar, né? Os primatas vão para uma outra família e nós, o humano, o homem, vai para a família dos hominídeos. Muito bem. Depois, o gênero então seria Homo e a espécie seria Homo sapiens. Percebam que na espécie existem dois nomes, o Homo, que é o mesmo do gênero, e Sapiens, que é a espécie do ser humano, né? De nós, os seres humanos. Muito bem, então conseguimos ver agora toda a nossa aula, né, sobre taxonomia. Esse foi um belo resumão, ok? Aproveitem bastante e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!